Todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou Paulo Silva, professor de História e que também gosta muito de literatura, que é o canal do professor Paulo Silva, tá bom? E hoje, gente, eu vou falar a respeito da República, né? Nós estamos hoje no dia 15 de novembro, tá? Inclusive é nome de rua aqui no município de Cubatão, tá? A gente é a Rua 1, na Vila Nova, né? E a gente tem que passar a falar alguma coisa a respeito da República, tá? A molecadinha que se afastou agora por causa dos feriados, né? Vão ter agora na prefeitura, estão achando que é o dia da consciência negra. O dia da consciência negra é dia 20 de novembro, né? Hoje é dia 15, tá? Pelo amor de Deus, tá? Ainda tem alguns dias até lá, tá bom? Mas, de certa forma, a República no Brasil, ela significou algo pior ainda para os afrodescendentes. Então faz algum sentido você relacionar uma coisa com a outra, tá? Porque segundo o Código Penal da época, tudo aquilo que era feito e relativo à África passou a ser considerado crime, né? Inclusive a prática da capoeira, né, gente? Lembrando que era a capoeira do Rio, uma capoeira bem diferente da que nós praticamos hoje em dia, né? Quem é praticante de capoeira ou da aula de capoeira, né? Mas o importante da gente saber aqui, né, é que tudo aquilo que era afrodescendente seria considerado crime, tá bom? Então, inclusive as práticas religiosas, né, é curioso isso, porque isso vai até os anos 30, e justamente na época de um homem que não era lá muito democrático, que era o Getúlio, né, o presidente Getúlio Vargas, foi justamente ele que deu a condição, né, para que a população afrodescendente pudesse se expressar, né, através da música, do canto, da cultura de modo geral, da religião e também na prática da capoeira, tá? Então, no início da República, 15 de novembro de 1889, tudo aquilo que era feito para o negro, né, de alguma forma, do negro para o negro ou de uma outra forma para o branco, né, era considerado crime, tá bom? Tá? E a prática da capoeira, no caso, capoeira antiga, não essa de hoje em dia, que não tinha a prática do uso do berimbau, né? Não tinha, tá, gente? E também não tinha um pandeiro. Ela passou a ser considerada crime, tá bom? Porque ela era muito mais marcial, não era uma coisa da guerra, né? Marcial no sentido de guerra, mas no sentido de luta, tá, gente? Tá bom? Beleza? Então é por isso que ela é considerada algo perigoso, porque aí você teria que voltar um pouquinho no tempo das Maltas, que era a época do Império, né? Que é um assunto para um outro vídeo, tá? Então, quando houve a República, eles quiseram reprimir tudo aquilo que pudesse ser perigoso para as classes dominantes, né? Lembrando que Canudos é mais ou menos da mesma época, né? A Guerra de Canudos, que também é um caso parecido, né? O sertanejo não compreendido, né? No início da República, né? É uma revolta que começa ali no finalzinho do... né? O arraial começa ali no início da República, né? Finalzinho do Império, e vai até o governo Prudente de Moraes, que resultou num banho de sangue, né? As revoltas da época do início da República foram um verdadeiro banho de sangue feito pelo Exército do Brasil, tá? O mais bizarro que possa parecer isso, né, é o que aconteceu, tá bom? Então, 15 de novembro de 1889, praticamente num golpe de Estado, alguns militares, sob a liderança do Marechal Deodoro, amigo pessoal de Dom Pedro II, tá, gente? Ele deu fez uma parada militar, né? Vou dizer assim, né? Eu já falei em outro vídeo a respeito, né? Que ele estava até doente no dia. Tirou o pijama, pôs a farda, desceu, né? Pra praça, foram chamar ele. Ele era a figura mais proeminente, né? Do exército naquele momento. E o pessoal que passou não entendeu absolutamente nada, né? Do que estava ocorrendo, achou que era um desfile. Só que na verdade era a República que estava sendo proclamada. Tem aqueles quadros, né? Pinturas da época que mostram ele montado num cavalo, como era comum na época. E aí, alguns dias depois que se soube, né? A população do Rio, que gostava do Dom Pedro II, por sinal, né? Soube que já não era mais... não era mais o Império, né? Já era a República, tá, gente? Tá bom? Então, a partir daí, 15 de novembro de 1889, começa a República no Brasil. E aí ocorreram algumas mudanças, né? Por exemplo, na questão da divisão dos poderes. Embora no Império, tá, gente, houvesse a divisão dos poderes, né? Executivo, Legislativo e o Judiciário, na República isso ficou mais claro, né? Lembrando que no Império, tá, gente, tinha um tal do poder moderador,
né, que eram exercidos pelo imperador, e que servia muitas vezes para você excluir da lista políticos que atrapalhassem ou viessem a atrapalhar o governo. Né? Então não havia uma democracia plena na época do Império. Né? Então tinha o executivo, o legislativo e o judiciário e o poder moderador. Então quando o imperador não gostava de um deputado ou um determinado senador, ele ia lá e tirava o cara da lista, né? Porque ele podia exercer esse tal poder moderador que estaria acima dos outros três poderes. É como se fosse um pai, né, governando os três filhos. Quando havia uma desarmonia entre os três poderes, ele vinha e fazia isso. Tá? Hoje em dia, na nossa república, os poderes, teoricamente, são independentes entre si. Tá? A gente sabe que é um presidencialismo de coalizão e que muitas vezes há uma promiscuidade, né, entre o Congresso e o Executivo, né? Mas a gente sabe que eles são independentes entre si. Tá? O Executivo seria o presidente da República em nível federal, né, hoje em dia, tá, gente? E o Legislativo seria senadores e deputados. O Judiciário seria uma coisa à parte, mas a gente também viu nos últimos tempos para cá que o Judiciário tem tido que agir como um defensor da Constituição, o que está previsto na lei, obviamente, né? E quando necessário, como no bizarro episódio de 8 de janeiro desse ano, né? Onde alguns golpistas tentaram tomar o poder, tá bom? Então o Judiciário teve que agir através da figura, né, do Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Tá bom? É isso. Então, com a República não houve mais o poder moderador, então a partir de então haveria uma independência entre os três poderes, tudo bem? As eleições passaram a cobrar alfabetização, né? O que piorou logo de cara, né? Porque a maior parte da população era de analfabetos. 75% da população do Brasil no início da República era de analfabetos. Se você for incluir os afrodescendentes, né? Tema para um outro vídeo, seria 99% dos afrodescendentes seriam analfabetos, então é uma república analfabeta. Mesmo entre os brancos, né? Só 25% sabia ler e escrever. Entre os afrodescendentes seria 0,01% da população que sabia ler e escrever, tá bom? Então era realmente um Brasil bastante bizarro que estava se construindo e, como eu falei para vocês, demorou-se a construir uma república no Brasil, né? E ainda estamos em construção, na verdade, né? Sem nenhum tipo de saudosismo, tá, gente? Da minha parte, a gente sabe que a república no Brasil ela não veio por parte do povo, né? Não foi o povo que pediu a república no Brasil, tá? Nós sabemos que a república é muito mais democrática. A própria palavra república significa res pública, coisa pública, né? Que é uma palavra antiga, né? Enfim, e que seria muito mais democrática numa monarquia, né? Como era no Brasil. Mas a nossa república ainda tem muito que caminhar para a gente dizer que é uma democracia. Primeiro a gente precisa aprender a votar, como eu falo para os alunos, né? Então eu acho que essa é a mensagem que eu tenho que passar hoje no dia 15 de novembro, né, de 2023, comemorando aí mais um ano da nossa república, 15 de novembro de 1889, tá bom? A mensagem que eu tenho que passar é: precisamos aprender a votar. A democracia é o melhor sistema que existe, né? É a melhor forma de estar gerindo um país, através da democracia, através da república. Mas, fundamental, a gente ainda tem que caminhar. Melhorar na questão educacional, né? Para que a gente aprenda a votar e não flerte, como já flertamos, né, bem recentemente, com a falta de democracia, tá bom? Tá? Então é isso. A mensagem de hoje, 15 de novembro, comemoração do Dia da República, tá, gente? Comemoração da proclamação da República no Brasil, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal do professor Paulo Silva, tá, gente? Aqui eu falo a respeito de literatura e história, né? Ou história e literatura, tá, gente? Esse vídeo é direcionado para todo mundo que gosta de história, tá bom? E também de literatura. Numa outra ocasião a gente faz um outro vídeo a respeito do tema, tá bom? Fique com Deus, um bom feriado, um bom descanso para vocês. Até a próxima.